Estamos aqui na casa do senhor Josimar Vieira de Mello. Vieira de Mello. Josimar saiu dias antes, numa quarta-feira, antes dos atos antidemocráticos acontecerem em Brasília, no dia 8 de janeiro. Os familiares estão desesperados, querendo saber o paradeiro de Josimar. Josimar passou alguns meses na porta do quartel em Teresina, do 25BC. E de lá para cá, acompanhado de outras pessoas também, se juntou a dezenas de pessoas em Teresina e foram rumo a Brasília. O senhor até então não sabe o paradeiro do seu irmão. Não, O que o senhor acha que aconteceu? eu não tenho nem como falar o que aconteceu. Eu creio que, pelas informações que já me deram, que tudo indica que, pelo que eu vi no noticiário da televisão, ele está algemado e preso, porque muitos estão presos, algemados. O senhor chegou a conversar com algum advogado? Cheguei, a primeira advogada que falou comigo foi Ana Joyce. Ana Joyce. Do Planalto Uruguai. Era do Planalto Uruguai, uma advogada. Como foi que ela Eu entrou? consegui o contato com ela através do número de um segurança amigo dele. Certo. E ela sabe quais as informações que ela lhe repassou? Ela me disse que ele teria sido preso, que ela foi que embarcou eles todos, né? E ele teria sido preso por conta desse vandalismo que teve lá em Brasília. E aí, depois daí, eu não tive mais nenhuma notícia dela. Agora, o senhor conversou com ela quantos dias? Ficou em contato com ela quantos dias? Eu só tive 2 contatos com ela, isso faz 3 semanas, ou 2 semanas, uma coisa assim, 2 semanas ou 3. E lá para cá os senhores vêm se preocupando cada vez mais. Porque A gente fica essa, preocupado. segundo ela, embarcou ele e outros piauienses também para esses atos antidemocráticos em Brasília. Isso. Qual foi a garantia que ela lhe deu? A garantia que ela me deu que Ele estaria preso. Que ele estaria preso, detido, né? Quais eles e muitos que ela embarcou. E que daí não tinha como mais ter informação sobre ele, mas ia botar uma pessoa que está lá, que talvez é conhecido dela, tão tal que eu estou me comunicando com ele. Já 2 vezes eu me comuniquei com ele, um advogado lá, que se eu não me engano é Rodrigo, como é o nome dele, Aninha? Nicolas. Certo. E lá, e essa conversa que o senhor teve com ele? Aí ele disse pra mim, olha, primeiro eu disse pra ele, olha, a única coisa que me preocupa com ele é a saúde dele, o bem-estar dele, porque ele é cirurgiado e outra, ele tem um pouco assim de desvio mental, assim, de conversa, ele desvia as palavras, entendeu? Ele tem um déficit de atenção. Isso. Tão tal que talvez no dia que foi para a mãe dela, ela esteve lá para assaltar a mãe dela, entendeu? A senhorazinha, a advogada, soltou a mãe dela. Quando chegou a vez dele, talvez ele, por impulso de não ter um diálogo... Ele é um bolsonarista radical? Rapaz, eu creio que no momento foi influenciado, porque ele só queria estar pisando naquele local por amar Brasília. E aí, o que ele falava quando chegasse em Brasília diante desses atos antidemocráticos? Ele não tinha interesse de jamais destruir ou quebrar qualquer patrimônio lá de Brasília. O foco dele era o sonho dele de morar em Brasília. Mas o que ele falava com relação a esses atos antidemocráticos? Chegou a comentar com o senhor, com algum familiar, a respeito desses atos, o que queria acontecer lá? Porque ele chegou alguns dias antes. Foi, uns dias antes. Não, ele não comentou e ele nem passou pela mente dele que teria se combinado de fazer essa quebra danada lá em Brasília. Ele montando uma barraca. Essa daí é uma barraca montada. Talvez já deve ser a da velhinha que ele montou, que foi o primeiro vídeo que ele mandou, que ele está em cima de um banco, dizendo, aqui é o profeta, nós vamos tirar o Lula, se Deus quiser o Bolsonaro vai voltar, que o Brasil não vai ser destruído como a Venezuela. Só isso que ele falou. Era isso, a intenção dele era, e assim, de outras pessoas não aceitar que o presidente Lula vencesse as eleições. Vencesse as eleições. E o que vocês querem agora?
O que nós quer é que traga ele de volta, né? Porque é um irmão, é nosso sangue, tão preocupado, e é uma pessoa ingênua. Ele se dá com todo mundo. Onde disser que ele vai, ele vai. Se disser que é para ajudar, ele ajuda.